Então, vamos lá. Para falar de corrente elétrica, nós temos que falar de aquela parte da eletrização, né, que nós vimos lá no começo. O que é carga elétrica, o que é um corpo eletrizado. O corpo eletrizado, né, ele pode estar eletrizado negativamente, né? Pode estar eletrizado negativamente ou positivamente, né? E quando o número de elétrons, né, equivale ou é igual ao número de prótons, né? O número de elétrons igual ao número de prótons, ele está neutro, né? Eles se anulam, né? Se ele tiver o número de prótons maior que o número de elétrons, ele está negativo. O número de prótons maior que elétrons, ele está positivo. Lembrando sempre, né, que o que movimenta é o elétron, né, que muda entre átomos do condutor, tá certo? Nós vamos ver já. E ainda, né, que a carga elementar, a carga do elétron, né, a carga elementar é 1,6 10 a menos 19 coulomb, né? Isso tem a ver. Isso é a carga de um elétron, né? Tá bom? E nós entendemos também, vamos lá, entendemos também que a carga total, deixa eu aumentar, não sei se eu consigo aumentar aqui, a carga total equivale a o número de elétrons vezes a carga elementar, né? Óbvio, mas quase óbvio, né? Porque e a resposta dessa carga, né? A unidade é coulomb, né? Coulomb, tá certo? Por quê? A carga elementar é coulomb, 1,6 10 a menos 19. É um número extremamente pequeno, porém, né, nós vamos a falar com um número extremamente grande, né, de elétrons, tá certo? Então, voltando lá na corrente... Voltando a falar de corrente elétrica, né, nós vimos que o elétron pode se movimentar de maneira dentro de um condutor, né? Dentro de um condutor, ele está livre e se move de maneira caótica, né? Tanto que se eu puser o dedo nas duas extremidades, né? Nas duas extremidades de um condutor, né? De uma barra metálica, né? Não acontece nada. Ele tem elétron, tá certo? Mas não acontece nada, porque nós vamos ver já não tem diferença de potencial na extremidade, tá certo? Então, vai ser, né, significativo quando a gente conseguir fazer com que esses elétrons, né, saia de um lado desse condutor e se dirija para o outro lado, tá certo? Em função de uma diferença de potencial, como já falamos, nós vamos ver de novo hoje, certo? Bom, por convenção, né, o elétron vai procurar o lado positivo, né? O lado positivo vai atrair esse elétron, né? Veja, o que tiver eletrizado positivamente vai atrair o elétron. Então, o sentido do elétron é inverso do sentido da corrente. Cuidado, né? Isso é uma coisa que aparece muitas vezes aí em exames de seleção, concurso, etc. E mesmo para fazer as contas, para fazer alguns cálculos, para entender isso daí. Né? Agora, o que eu defino como corrente? Está lá, né? Corrente, né? Corrente elétrica. É quanto de carga passa por uma determinada seção, né? Por uma determinada seção desse condutor durante um intervalo de tempo. Não é? Então, quantos elétrons? Na verdade, isso aqui é vezes a carga do elétron, certo? Então, quanto passa de elétron, né, um determinado intervalo de tempo. Esse aqui, vocês já estão vendo cálculo diferencial, né? Esse aqui é para definir isso, vocês
a professora vai falar sobre derivada e tal. Né? Mas é importante saber que esse ΔT é um intervalo de tempo. Né? Ele é tão pequeno, né? Ele tende a zero. Mas importa que a gente entenda que essa relação é que define o que é corrente elétrica. Com referência ao sistema internacional, nós já vimos no semestre passado, né? Nós usamos o sistema métrico. Não é o sistema internacional, o sistema adotado pelo Brasil, o sistema métrico. A carga é definida em Coulomb. Né? O intervalo de tempo, apesar do sistema métrico, né? O sistema métrico define como segundo, tá certo? Portanto, a relação da carga sobre o tempo seria, ou a intensidade de corrente elétrica, né? A corrente elétrica seria Coulomb por segundo. E a essa unidade se dá o nome de ampere. Ampere, né? Certo? Tá? É a unidade ampere. A maiúsculo, tá? Ampere. Né? 1,2 ampere. Assim que define, né? 1,2, né? 1,2 décimos amperes. Bom, isso no sistema internacional. É claro que a gente vai ter, por exemplo, miliampere, que é 10 a menos 3 ampere. Nós vamos ter microampere, que é 10 a menos 6 amperes, tá certo? Tá? Que são unidades derivada, né? Submúltiplo, né? Da unidade ampere. Tá bom? Não esquecer só disso na hora da conversão, porque na fórmula nós vamos ter que usar a unidade ampere. Muito bem. Tá? Voltando, né? Então, eu tenho uma pilha, nós vamos ver daqui a pouquinho o que acontece com a pilha, né? A pilha cria uma diferença de potencial na extremidade, definido um lado positivo e um lado negativo. O que acontece, né? Quando eu ligo um condutor às extremidades da pilha, os elétrons que estão dentro desse condutor metálico vão procurar, né, o terminal positivo, certo? Terminal positivo. Né? Então, esse é o sentido dos elétrons. Porém, o que nos interessa é o sentido da corrente elétrica. Né? E a corrente elétrica tem esse sentido aqui. Ó. Nós vamos ver isso de novo hoje. Então, esse é o sentido da corrente elétrica. Tá bom? Então, a gente costuma dizer assim, ó, que nesse circuito, nesse pequeno circuito, a corrente elétrica circula no sentido anti-horário. Bom, nós vimos também sobre que o corpo metálico, o condutor metálico, ele pode ser feito de vários materiais. E cada material tem alguma coisa relativa à condutividade, pode conduzir melhor ou não. Né? A resistência que ela apresenta ao movimento dos elétrons, nós chamamos de resistividade. Né? Então, não vamos trabalhar com condutividade, vamos trabalhar com resistividade. Tanto que nós vamos falar de circuito resistivo, tá certo? Qual é o ideal? É ter a menor resistência possível à movimentação dos elétrons. Vamos ver que tem excelentes condutores, bons condutores, péssimos condutores e isolante, né? Que praticamente impedem a movimentação do elétron. A resistência, nós vimos que é uma relação uma característica do material, que é a resistividade dele, né? Tem material que apresenta maior resistência ou menor resistividade, pelo comprimento, coerente, né? Quanto maior o elemento, maior resistência que ele vai encontrar para passar. Né? E inversamente proporcional à área. Quer dizer, se eu tiver uma área pequena, né, eu tenho uma certa dificuldade de passar. Se eu tiver uma área maior, eu tenho maior facilidade. Tá certo? Então, a resistência é inversamente proporcional à área. Tem que lembrar desses conceitos, que pode ter algumas questões dissertativas na prova
que exige a interpretação, por exemplo, de uma fórmula como essa. Então, preste atenção. A resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Quanto maior o comprimento, maior a resistência, né? Diretamente a resistividade do material, que é uma característica do material, né? Inversamente proporcional à área. Por isso que alguns circuitos, para ligar alguns motores, eu preciso de cabos com uma área bem grande, né? Tá certo? Nós compramos os condutores em função da sua área, né? Sua unidade quadrada de área, tá certo? Milímetro quadrado, etc., né? A área, né? Se eu usar um fio fino para passar muita corrente, vai ter muita resistência, né? Isso aí vai esquentar, etc., né? Pode romper, pegar fogo, etc. Então, para alguns casos, quando a gente liga alguns motores, né? Motor de elevador, de carga na obra, né? Não dá para usar qualquer fio e também nenhuma extensão muito comprida. Como eu já vi, né? Usaram um cabo com uma determinada espessura, uma espessura boa, porém, né? Pegaram um comprimento muito longo para levar a energia da onde eles estavam, da caixa de força, né? Até o motor. Então, e não esquecer, independente além, né, do diâmetro, o comprimento do condutor também é muito importante. A lei de Ohm estabelece que, no circuito, eu aumentando a diferença de potencial, a corrente aumenta, para a mesma resistência, tá certo? Nós vamos ver um circuitinho, daqui a pouco dá para explicar isso de novo, né? Eu aumento a diferença de potencial, a corrente aumenta proporcionalmente. Eu aumento a diferença de potencial, a corrente aumenta proporcionalmente. Isso é uma constante. Essa é a lei de Ohm, tá certo? Que estabelece a seguinte relação, né? A diferença de potencial sobre a corrente é igual à resistência, né? Ou nós podemos escrever assim também, ó, a diferença de potencial, né, na extremidade do resistor, né, tá certo? Da resistência do chuveiro, sei lá o que for, da lâmpada, né? A diferença de potencial é igual à resistência dessa resistividade, ou a resistência dessa lâmpada, vezes a corrente que passa por ela. Ou ainda, né, a diferença de potencial na extremidade de uma resistência, ela pode ser aferida pelo produto da corrente que passa por essa resistência, essa lâmpada, esse aparelho, vezes a resistência que ele apresenta, tá bom? Então, tá aqui as unidades, beleza.